Você já tentou mudar alguém e acabou mais frustrado do que antes? Já se pegou gritando verdades para alguém que só te devolvia silêncio? Talvez o problema nunca tenha sido o que você fala, mas aquilo que você ainda não teve coragem de perguntar. Porque a pergunta certa pode ser mais poderosa do que qualquer argumento. Ela pode revelar ou destruir, curar ou expor. E se a sua vida estiver travada, porque você só aprendeu a responder, mas esqueceu como se pergunta. Fica até o final porque hoje você não vai mais se comunicar do mesmo jeito. Meu nome é Fabiano Lopes e aqui a conversa não é rasa, ela vai fundo porque a superfície não transforma ninguém. Cada episódio é um convite à consciência, uma jornada para sair do automático e voltar para o centro. Aqui na descrição você vai encontrar a caneca Boot. Mais do que um objeto, é uma caneca que carrega imagens e frases que ancoram esperança e um sorriso no seu rosto. É um lembrete diário de que a vida pode ser simples quando vivida com sentido. Hoje, mergulhamos em um livro provocador, Perguntar Não Ofende, de Trey Gold. E para você adquirir o livro, aqui na descrição vai ter um link com um super desconto exclusivo. Agora respira fundo, porque essa conversa tem o potencial de reorganizar a forma como você se comunica com o mundo e com você mesmo. A gente vive na era da opinião. Todo mundo tem uma. Todo mundo quer ter razão, mas poucos, muito poucos, sabem o poder de uma pergunta bem feita. É por isso que esse livro é tão necessário hoje. Perguntar Não Ofende. Foi escrito por Trey Gold, promotor, congressista e mestre em argumentação. Ele aprendeu nos tribunais e no Congresso uma lição que ninguém te ensina. Quem vence uma conversa não é quem fala melhor, é quem pergunta certo. E aqui vem a virada de chave. Perguntar não é fraqueza, perguntar é estratégia, é ferramenta de conexão, de transformação. Gold mostra que a pergunta certa pode desmontar o ego do outro, encontrar a verdade escondida, transformar conflitos em pontes e, acima de tudo, abrir espaço para a mudança real. E se você acha que isso não tem a ver com a sua vida, então responde com sinceridade. Quantas conversas você perdeu tentando convencer alguém? Quantas conexões você afastou tentando impor respostas? Quando o que precisava era apenas fazer uma pergunta. Esse vídeo é sobre isso. Reaprender a usar o poder que você esqueceu que tinha. O poder de perguntar com intenção, com consciência e com coragem. Agora que a gente entendeu o contexto, eu quero te mostrar os 5 insights mais poderosos que tive lendo esse livro. Mas, mais do que entender, a ideia aqui é te mostrar como aplicar isso na sua vida real, nas conversas, nos conflitos e principalmente nas decisões. Começamos então com o Insight 1, o silêncio que vence. A maioria das pessoas acredita que comunicar bem é falar bem, mas o livro mostra algo que parece simples e é brutal. Falar menos pode ser o seu maior poder. No tribunal, Gold descobriu que os momentos mais tensos não eram quando ele falava, era quando ele ficava em silêncio. O silêncio desconcerta, expõe a pressa do outro, revela a ansiedade de quem quer parecer certo. E mais, o silêncio te dá margem para observar o que não está sendo dito. No dia a dia a gente entra em discussões tentando vencer no grito, no argumento, na velocidade, mas o verdadeiro domínio vem de outro lugar, da pausa, do controle, do espaço entre uma pergunta e a resposta. Para você que vive correndo, respondendo tudo no automático, o silêncio pode parecer incômodo, mas ele é onde mora a sabedoria. Então aqui vai o exercício. Na próxima conversa difícil, não tente vencer. Ouça. Faça uma pausa antes de responder. Perceba o que está por trás das palavras. Às vezes, é no silêncio que a verdade aparece. E é ali que você começa a ter um controle real da comunicação. Mas vamos agora ao Insight 2. A pergunta certa vale mais do que 1000 argumentos. Você já gastou energia tentando convencer alguém
e no fim não adiantou nada? O livro mostra que isso acontece porque a maioria das conversas falham pela pergunta errada. Gold ensina que a verdadeira persuasão não começa com uma afirmação, mas com uma pergunta estrategicamente pensada. E aqui não estamos falando de perguntas genéricas tipo, por que você fez isso? Estamos falando de perguntas que desarmam o ego, criam curiosidade, expõem um ponto cego onde o outro vai sentir-se um conflito direto. Um exemplo prático, em vez de dizer você sempre atrasa e me irrita, tente o que acontece nesses momentos que te faz atrasar. Percebe a diferença? A primeira frase acusa, a segunda convida à reflexão. Para quem vive estressado tentando controlar tudo isso, aqui é ouro. A pergunta certa tira você do lugar de ataque e coloca o outro no lugar de escutativa. Quer um exemplo prático? Na próxima conversa importante, prepara uma pergunta antes de chegar. Só uma, mas que abra a mente ao invés de fechar a porta. Quando você aprende a fazer perguntas melhores, você vive discussões melhores, relacionamentos mais verdadeiros e decisões mais conscientes. E aí, esse conteúdo está fazendo sentido para você? Se ele está fazendo sentido, se ele está abrindo seus olhos, comenta aqui embaixo qual foi a pergunta mais transformadora que alguém já te fez. Porque nos próximos minutos a gente vai entrar em um território mais profundo, a queda do ego. E eu te garanto, vai mexer com você. E sem mais delongas, entramos então no Insight 3. Desarme o ego, arme a curiosidade. Quando foi a última vez que você entrou numa conversa para entender e não para vencer? O ego quer ter razão, a curiosidade quer saber o que o outro sente. A maioria das pessoas vive dentro de um escudo. Eu tô certo, o outro é que não entende. Mas o ego não busca a verdade, ele busca o controle. E aqui vem a mágica que o livro revela. Quando você troca a necessidade de estar certo pela disposição de perguntar com curiosidade, o ego do outro também começa a baixar. A curiosidade é uma energia que desarma, que atrai, que convida. E o mais louco, ela faz o outro falar mais do que falaria sob pressão. No tribunal, Gold não confrontava logo de cara. Ele perguntava com calma, com foco, com interesse. E quanto mais ele mostrava curiosidade, mais o outro caía em contradição sem perceber. No dia a dia, isso também se aplica assim. Em vez de responder com raiva, pergunte: o que te fez reagir assim? Em vez de corrigir, pergunte: como você fez isso do seu ponto de vista? Para quem vive conflito no relacionamento, no trabalho, até com os próprios pensamentos, a curiosidade não é fuga, é ponte. Um exercício prático. Na próxima situação tensa, antes de reagir, pergunte com genuína curiosidade. E observa. O outro se abre e você se liberta da prisão do eu preciso vencer. E vamos adiante com o Insight 4. A arte de ouvir o que ninguém está dizendo. Ouvir de verdade é uma arte esquecida. A maioria das pessoas não ouve para entender, ouve para responder. Você já reparou como muita gente interrompe ou desvia o olhar? Ou já está pensando no que vai dizer enquanto o outro ainda está falando? É como se estivéssemos todos competindo para ver quem consegue falar mais. Mas o livro mostra algo poderoso. O que muda uma conversa nem sempre é o que foi dito, mas o que foi ouvido. Gold diz que, em muitos casos, o que mais importava não era a resposta do outro, mas o tom, o tempo, o silêncio entre as palavras. A verdadeira escuta revela aquilo que não foi dito. Isso muda tudo, porque às vezes o que alguém mais precisa é ser ouvido com atenção. Não para ser corrigido, não para ser analisado, mas para ser compreendido. Um exemplo prático: quando alguém desabafar com você, em vez de responder com conselho, só diga: me fala mais sobre isso e ouça. Com presença, com o corpo todo, com o olhar, com o silêncio. A escutativa é uma das formas mais profundas de amor,
mesmo em ambientes profissionais. Sabe por quê? Porque ela diz sem dizer: eu me importo com o que você sente. E para quem vive se sentindo invisível, ignorado ou cansado de não ser compreendido, isso é como uma água no deserto. E vamos passar aqui um exercício prático. Nos próximos dias, pratique ouvir, sem pensar na resposta. Só ouça, você vai perceber o quanto isso revela. Às vezes o que está travando sua relação, seu trabalho, sua fé, é algo que o outro já te disse, mas você não estava realmente ouvindo. E chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada. Insight 5. Perguntar é um ato de coragem. Até aqui falamos sobre escutar, sobre o silêncio, sobre o ego, sobre as perguntas que revelam. Mas agora é hora de fazer a pergunta que transforma, e para isso você vai precisar de algo que não se compra: coragem. O livro termina com uma ideia poderosa. Perguntar é se colocar em risco. Porque toda pergunta verdadeira exige que você esteja disposto a lidar com a resposta. É por isso que tanta gente evita perguntar. Porque se eu perguntar, por que continuo adiando meus sonhos? Talvez eu precise encarar minha preguiça, meu medo, minha autossabotagem. Se eu perguntar, por que estou me sentindo tão distante de Deus? Talvez eu descubra que me afastei muito antes dele se calar. Se eu perguntar, o que essa correria está tentando esconder? Talvez encontre uma dor que eu venho anestesiando com produtividade. A pergunta certa não só transforma a conversa, ela transforma a vida. Gold mostra que ao longo dos seus julgamentos mais marcantes, as maiores viradas não vieram de acusações geniais, mas de perguntas simples, feitas com coragem brutal. Perguntar é arriscado, porque pode mudar tudo. Mas esse é o convite. Que pergunta você precisa fazer e tem evitado? Porque essa pergunta é o seu portal. Um exemplo na prática? Pergunte-se: o que estou perdendo todos os dias por adiar o que é mais importante para mim? Essa pergunta pode te tirar do ciclo de desculpas e te devolver o poder de agir. O que minha alma está tentando me dizer no silêncio que eu insisto em evitar? Isso pode te reconectar com a presença que nunca te deixou. Só esperava que você parasse. Ou pergunte-se: de que verdade estou fugindo enquanto eu escondo atrás de fazer, fazer e fazer? Essa pergunta pode ser o início de uma libertação da performance, da máscara, da pressão. Agora pausa o vídeo, fecha os olhos por 10 segundos, respira e deixa vir uma única pergunta. A pergunta que você vem evitando fazer a si mesmo. Escreve ela nos comentários ou no papel, mas não foge mais dela. Porque é com essa pergunta que você vai sair desse vídeo transformado. Gold não escreveu esse livro para te ensinar a discutir melhor. Ele escreveu para te lembrar que a comunicação é o espelho da sua coragem. Você achava que precisava das respostas certas, mas agora sabe. A sua vida muda mesmo quando você faz a pergunta que ninguém teve coragem de fazer. Porque perguntas verdadeiras são como espelhos. Elas não te mostram o que é bonito. Elas te mostram o que é real. E é só encarando o real que você transforma o possível. Perguntar não ofende. É mais do que um livro sobre comunicação. É um lembrete de que palavras podem construir ou destruir, mas que as perguntas certas podem libertar. Libertar de padrões, de ruídos, de relacionamentos vazios, de autopressão, de distrações que só te afastam de você. E aí eu te pergunto, você tem feito as perguntas certas para a sua própria vida? Porque talvez o que você esteja chamando de estagnação seja apenas uma ausência de perguntas profundas. A pergunta certa te faz levantar da cama, te faz perdoar, te faz mudar de rota, te faz assumir o que importa. Por isso, antes de sair desse vídeo, deixa nos comentários qual é a pergunta que você vai carregar daqui para frente. Porque eu te prometo,
ela vai ecoar nos próximos dias. E lembra disso, você não precisa de mais uma resposta pronta. Você precisa da pergunta certa para provocar a sua própria revolução. A vida não te deve nada, mas ela é justa. Ela está pronta para te dar exatamente o que você plantar. Levante-se, vá para a vida, porque ela está esperando por você.